Finalmente a gente vai entrar nos esquemas e o primeiro de todos é o abandono. O esquema do abandono, ele é muito complicado, ele é difícil de lidar, porque a gente sente muito uma falta. Geralmente, nesse esquema, a pessoa ela é mais carente, ela precisa de mais atenção, ela sente que as pessoas não valorizam ela é mais necessitada desse carinho, desse afeto. Parece que é mais que as outras pessoas, parece que ela coleciona muitos relacionamentos que deixaram traumas, porque essas pessoas foram indisponíveis, essas pessoas não trataram ela bem, essas pessoas às vezes menosprezaram ela, não valorizaram, às vezes ela teve muita dificuldade para manter as pessoas. Por quê? Porque é tanto medo de ser abandonado que muitas vezes eu demoro para me relacionar com alguém. Essa pessoa, quando ela consegue entrar no meu mundo, quando ela consegue me conquistar, eu tenho muito medo de perder essa pessoa e eu acabo tendo muitas atitudes desesperadas com medo desse abandono. Eu sufoco essa pessoa e ela acaba se distanciando. Até porque a gente geralmente atrai uma pessoa mais indisponível, às vezes aquela pessoa, aquele parceiro, aquela pessoa que faz de tudo para te conquistar, ele tem até uma questão um pouco narcisista, um pouco até dessa questão de querer muito algo que ele não pode ter e depois que ele tem, ele não quer mais. Depois que ele tem, perdeu a graça e ele vai para a próxima conquista. Não é uma coisa padrão para todos, mas é muito comum a gente se aproximar desse tipo de pessoa quando a gente tem um esquema do abandono, porque mantemos a nossa questão do abandono por familiaridade. Se sentir abandonável, se sentir uma pessoa preterida, se sentir uma pessoa desvalorizada na relação, vem lá dos nossos traumas infantis, desse sentimento de falta, porque a gente viveu esse abandono lá na infância e não pensa que foi um super abandono, meu Deus, os meus pais me abandonaram, fui adotado ou coisas desse sentido. Pode ter sido sim, pode ter acontecido um abandono físico, de ter sido abandonado, de ter sido adotado, dos pais terem se separado, do pai ter deixado. Pode ter acontecido isso, como também pode ter sido um abandono emocional, um pai que estava ali, mas ele não estava presente emocionalmente, um pai que não estava disposto emocionalmente para garantir o suporte emocional daquela criança, um pai distante que também não conseguia acolher essas emoções da criança ou se conectar de forma verdadeira e criou esse distanciamento. Ou, por exemplo, pessoas que se mudaram, perderam seus amigos, se mudaram de região, se mudaram de colégio, mudaram de cidade. Também isso acontece. Porque a pessoa tem um medo exagerado ou um medo até bem posicionado, um medo bem colocado de perder essas pessoas, porque ela acha que as pessoas vão deixar, vão trocar, elas são muito vulneráveis ao distanciamento das pessoas. Por quê? Porque elas viveram isso na infância, elas tinham amigos, elas confiavam nesses amigos e essas pessoas foram perdidas ao longo dessa jornada. E aí criou essa memória, essa referência de que as pessoas, elas são legais, elas são boas para mim, mas em algum momento elas vão me deixar. Algum momento elas vão ir embora, elas vão me trocar por outra coisa. E às vezes, muito provavelmente eu tenho comportamentos para impedir essa situação. Só que esses comportamentos vão e reforçam o meu problema, reforçam a minha crença, reforçam a crença de que eu sou abandonável. Porque uma crença, por mais nociva que a nossa mente racional entenda que é, ela sempre quer ser confirmada. A gente quer dizer assim, ó, viu? Eu te falei que eu sou abandonável, eu te falei que essas pessoas iam te deixar, eu te falei que essas pessoas iam te trocar. Então, ao mesmo tempo que a gente não quer viver isso, inconscientemente a gente tá fazendo com que a nossa realidade se torne sempre a mesma, a familiar. Até porque muitas vezes essa pessoa que tem o esquema do abandono, ela até pode se aproximar de pessoas mais saudáveis, mas ela acha estranho, ela é super desinteressada, ela não gosta dessa pessoa que é, essa pessoa tá muito, tá demais, ela tá me dando muita atenção, ela tá sendo muito presente, não gosto, eu prefiro uma pessoa mais assim, mais assado. E aí ela vai estar sempre nesse padrão. Por isso que quando a gente vai mudando, a gente vai fazendo terapia, a gente vai mudando os nossos gostos, a gente não tem mais paciência para as pessoas que não sabem o que querem, para as pessoas que querem relacionamento à distância, para as pessoas que não querem compromisso, para as pessoas que iniciam uma relação pode ser bem casual, mas iniciam uma relação completamente perdidas, com foco em outra coisa, não sabem nada de valores, não sabem nada de relação. A gente para de perder tempo com isso, porque a gente fica reforçando. Então, todo esse curso inteiro
a gente vai querer mudar coisas que a gente achava que era certo, porque não tá dando mais certo. Isso não está dando mais certo. Então a gente vai mudar esses padrões. Quando eu tenho uma tendência muito forte a fazer alguma coisa, que a gente já mapeou e viu que faz parte do nosso esquema, a gente vai fazer o oposto. Vamos fazer a ação oposta. Por isso que hoje a gente vai explorar as raízes, os parceiros que a gente atrai, a gente vai explorar esse esquema e buscar essas atitudes contrárias. A gente vai entender como ele como ele aparece no meu dia a dia, na prática, para a gente conseguir mudar e tu também ter essa autonomia, essa liberdade. Claro que em terapia a gente busca pontos cegos desse paciente, mas também aqui a gente pode sim, com muita força de vontade, com muita atividade mental, trazer esses aspectos da mudança particular tua. Por isso que em terapia e o processo terapêutico, ele é muito singular, ele é muito da pessoa, é da demanda da pessoa. Então não adianta eu te falar um monte de coisa que tu tem que mudar e passar para milhares de pessoas a mesma coisa, porque cada pessoa tem a sua vida, tem as suas demandas, tem as suas práticas, tem seus vícios mentais. Então, cada pessoa vai ter que achar os seus comportamentos e óbvio que eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Então, a origem disso tudo veio lá da infância, de separações traumáticas, desse sentimento de que as pessoas não estavam ali quando eu precisava, de que as pessoas me abandonavam, de que eu não era tão importante, de que as outras crianças eram importantes, de que por que os meus pais me abandonaram, por que os meus pais se separaram, por que houve essas rupturas e eu não entendi, eu não fui acolhida, eu só fui tentando elaborar de uma forma defensiva e às vezes com medo de me relacionar novamente ou sobrecarregando as relações que eu tinha com medo de perdê-las, e dessa forma eu fui criando milhares de comportamentos, tendências e crenças para elaborar essas emoções que eram difíceis, que são difíceis e que vão ser muito difíceis se a gente não ter consciência dessas situações. Eu gosto de usar uma metáfora que nós temos a total noção de que todos os dias vai ter um pôr do sol, todos os dias o sol ele vai se pôr. E a gente já sabe, a gente já olha para o dia, a gente já sabe que isso está acontecendo. Quando nós temos o esquema do abandono, é como se um dia específico o sol não tivesse se posto. Nem sei se é assim se fala. Se o sol não tivesse ido embora, não tivesse, né, acabado o dia. E desde então, todos os dias eu fico nervosa achando que o sol não vai se pôr. Mesmo que ele se ponha, mesmo que as pessoas falem que ele vai se pôr, não, mas a minha insegurança ela mora ali. E quando a gente tem o esquema do abandono, como a gente sentiu que foi abandonado um dia, todas as relações que nós temos passam por essa insegurança de perder essas pessoas. Porque por mais que a pessoa diga que ela não vai embora, o meu sentimento, o que eu sinto, a minha crença lá, é que provavelmente ela vai embora, provavelmente ela vai me trocar. E eu, o que eu faço? Eu me comporto para impedir isso. Eu vou dar um exemplo bem superficial de uma paciente que eu tinha, que ela tinha o medo de não ir nos eventos das amigas, por mais que ela estivesse cansada, porque ela tinha medo de ser esquecida, porque ela tinha medo das amigas falarem coisas que ela não estava lá e as amigas também acharem que ela não era mais tão importante. Então a gente vai adquirindo comportamentos, até no relacionamento, vamos dizer, que a pessoa ela me diz que ela não quer ser incomodada durante o dia, mas eu acredito que eu preciso estar em contato com ela, porque senão ela vai me esquecer. Eu acabo fazendo isso, eu acabo chamando, até a pessoa encher o saco. Um outro exemplo de uma paciente que eu tinha, que ela conhecia uma pessoa num dia e ela mandava muitas mensagens para aquela pessoa depois, querendo combinar alguma coisa, querendo fazer alguma coisa no final de semana. Aquela pessoa demorava para responder, conforme ela demorava para responder, a minha paciente ficava mais nervosa, ainda mandava mais mensagem ao ponto de virar a chave. Ela dizia, não, essa pessoa ela tem que me responder, nem que seja para me mandar uma merda, nem que seja para bloquear. E isso acabava acontecendo. E então a memória, as referências dela de relacionamento afetivo com homens, eram de que eles não valiam nada, de que eles iam me largar, de que eu era um objeto e tudo mais, sendo que eu não parava para perceber esse funcionamento. E já que a gente entrou nos relacionamentos, vamos falar de duas formas que aparece esse esquema nos relacionamentos. A gente tem o apego ansioso e o apego evitativo, que a gente utiliza para se defender e para modelar os nossos comportamentos. O apego ansioso é quando a gente tem muito medo de perder essas pessoas importantes e a gente acaba sobrecarregando com essa carência. Então essa pessoa ela é carente, ela é exigente, ela é ciumenta, ela é possessiva, ela é controladora e ela faz tudo isso com medo do abandono, o que acaba gerando no final da história o abandono, porque
né, sobrecarrego aquelas pessoas e geralmente essas pessoas elas já não gostam muito disso, tá? Porque para eu fazer o meu esquema se perpetuar, eu ainda me relaciono com pessoas indisponíveis emocionalmente, etc. E aí a gente tem um apego evitativo, que são as pessoas que elas evitam se relacionar, elas aprendem a não depender de ninguém, criam um monte de barreira, um monte de armadura para não se relacionar, e aí elas se protegem dessa forma, porque elas, antes de serem abandonadas, elas abandonam essas pessoas antes. E no final da história ela acaba não se relacionando com ninguém, que é um grande problema da pessoa que tem um esquema de abandono. Então elas criam defeitos, criam empecilhos, criam barreiras, justamente para essas pessoas que têm um potencial de virar alguma coisa, que têm um potencial de valorizar essas pessoas, elas não conseguem enxergar esse potencial, elas só conseguem enxergar defeitos, problemas e etc. E o que que acontece? Essas pessoas, paradoxalmente, elas se atraem e se abrem emocionalmente para pessoas que não têm condições, que não têm disponibilidade emocional para isso, que são pessoas que passam insegurança emocional, na verdade. Elas ficam querendo até conquistar essas pessoas, justificar, se provar, provar o seu valor para essas pessoas, querem conquistar a qualquer preço essas pessoas que não estão dispostas e esse relacionamento acaba não dando certo, esse relacionamento acaba se tornando tóxico de ambos os lados. Mas quem sofre bastante é a pessoa que tem um esquema de abandono, porque ela gasta muita energia para evitar tudo isso. Tá, e o que que a gente pode fazer se a gente percebeu que a gente tem esse esquema? Primeiramente é listar tudo que eu percebo na minha rotina que aparece esse esquema. Por exemplo, isso que eu falei da minha paciente que ela tinha medo de não ir nos encontros das amigas, apareceu quando a gente começou a listar. Como é que eu acho que aparece no meu dia a dia esse medo de ser abandonado? Não só nos relacionamentos, mas nas pessoas, nas minhas amigas, esse sentimento que às vezes me ronda, essas crenças, essa sensação de que eu não sou tão importante, de que vou ser abandonada, que esse grupo não me incluiu, que eles foram sem mim, que eles não me chamaram. Como é que eu percebo isso no meu dia a dia, na prática? E aí a segunda parte, o que que eu faço para lidar com isso? Eu mando mais mensagens, eu vou em todos os eventos, eu faço grupo, eu chamo bastante essas pessoas, eu compro presentes, eu dou muitas coisas para essas pessoas, eu tô sempre ali elogiando. O que que eu faço? O que que eu faço para evitar esse abandono? Depois dessa lista feita, a gente vai começar a pensar em ações opostas, para a gente flexibilizar um pouco isso. Quem sabe eu não precise ir em todos os encontros e eu precise experimentar essa sensação de ficar em casa, fazer as minhas coisas e deixar essas pessoas livres para viverem essas relações delas, independente de eu estar presente ou não. Quem sabe eu não preciso ficar elogiando tanto, eu posso simplesmente falar sobre a vida sem precisar ficar elogiando, buscando dar essa validação o tempo inteiro. Quem sabe eu não preciso dar esses presentes, quem sabe eu posso viver só um momento ali sem precisar ficar dando um monte de coisa. Quem sabe eu posso experienciar, viver essas mudanças de comportamento e viver essa emoção, escrever sobre como é difícil fazer isso, sobre como é aterrorizante fazer isso e sobre como eu quero me tornar nessas relações. Porque enquanto a gente não conhecer de frente esse medo do abandono, aumentar essa tolerância a esse desconforto, a gente nunca vai viver o diferente, que é uma relação mais leve, uma relação mais segura. Eu ser segura de que a pessoa me ama pelo que eu sou. Eu queria que tu pensasse nesse momento uma pessoa que tu ama muito. Sem ser o pai e a mãe, pode ser um amigo. Quando tu pensa nisso, tu pensa por que que tu ama essa pessoa? Pensa, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela é inteligente, porque ela tem... Com certeza isso não tem a ver. Tu simplesmente gosta porque gosta. E as pessoas vão gostar de ti porque elas gostam. Óbvio que tem um monte de coisa que a gente faz que as pessoas ficam gratas e etc, que faz parte das amizades, mas geralmente, na maioria das vezes, quer dizer, nas amizades mais verdadeiras, a gente gosta da pessoa porque a gente gosta. E ela não precisa fazer nada para isso. Ela precisa só existir e ser quem ela é. Ser feliz, ser amável, ser ela mesma. A gente tem que dar essa liberdade. Então, quando a gente descobre tudo isso, a gente vê que a engrenagem do amor, do afeto, do gostar das pessoas não tem nada a ver com merecer isso através de atitudes. Tem a ver com tu ser autêntico, ser livre, deixar a pessoa ser livre, dar risada junto, viver de forma desapegada, uma relação completamente afetuosa.
Então é isso, a gente viu o nosso esquema do abandono, através desses comportamentos que tu vai mapear todos os dias. É importante assim que tu pense que isso não é um momento que tu vai escrever e tudo certo, acabou, pronto. Todos os dias a gente vai descobrir um monte de coisa a teu respeito em relação aos esquemas que são padrões todos os dias exercidos por nós. Então, a partir desses comportamentos, a gente vai ver essa engrenagem, que quanto mais eu faço isso, mais esse problema aumenta, mais eu faço isso, mais esse problema aumenta. Como é que a gente gira ao contrário, através das ações opostas, umas ações mais adequadas com o que eu quero. E o nosso próximo esquema é privação emocional e eu te aguardo.